Fala, César. Tudo Ou bem? Você agora está ouvindo? sim, salve. Agora Beleza? foi. Ouvindo bem. Sempre tem um probleminha técnico aí, né? Quarta-feira É, de cinza. Para muitos, Réveillon. Mas vamos começar aqui a nossa resenha. Como que está aí o mercado? Hoje a gente teve. Aqui no Brasil foi tudo um pouco parado, né? A gente tem uma semana mais tranquila. Hoje já começa um pouco mais agitado, mas a gente não parte só do Brasil, né? Então vamos começar, então, como de costume, com os Estados Unidos. O que aconteceu lá nos Estados Unidos, César? vamos lá, professor. A gente teve uma semana parada aqui no Brasil, né? 2 dias de carnaval, mas que o pessoal para até por mais tempo, às vezes. Tem pouca notícia e tal, mas o mundo lá fora tá pegando fogo, né? Não teve carnaval nenhum. E a notícia importante que a gente teve aí nos últimos dias foi saiu, né, uma notícia importante mostrando que o México é agora o maior exportador de produtos para os Estados Unidos, superando a China, né? Isso não acontecia desde 2002. Então tem aí 22 anos que a China estava liderando as exportações, né, americanas, e agora o México voltou a ser o primeiro colocado. Esse processo aí, ele foi batizado ele, depois do Covid de nearshoring, significa trazer para perto a produção, né? Durante o tempo ali, esses 20 anos praticamente que a China ficou em primeiro no ranking de exportadores para os Estados Unidos, os Estados Unidos incentivou muitas empresas a irem para a China para produzir lá, para mandar o produto ou os equipamentos ali para os Estados Unidos como uma forma de reduzir o custo. E o México estava relativamente mais caro, apesar de ser ali do lado, né? A China também dava muita facilidade para os outros países produzirem lá e tal. Era uma política de industrial de produção da própria China. Agora, depois do Covid, principalmente, com o Trump ali, né, são dois fatores, né, que influenciaram nesse nearshoring. Em primeiro lugar, foi o Trump, né, que ele aumentou bastante as tarifas de produtos chineses para os Estados Unidos. Quando o Biden entrou, ele não mudou, ele manteve as tarifas. Então, por um lado, é uma questão econômica, comercial, e, em segundo lugar, é uma questão mais estratégica, né? Como ali o Trump começou a ter atrito com Xi Jinping, ele falava muito de coisa de emprego para americano e tal, não podia deixar a China se tornar um superpoder, né? A China vinha ali de 20 anos, subindo o PIB quase 10%. Então, ele deu um incentivo grande para que as empresas retornassem da China e fossem para o México, onde é relativamente mais barato, absolutamente mais barato que os Estados Unidos, e relativamente mais barato em relação à China. Pode ser um pouquinho mais caro e tal, mas a questão geopolítica pesou bastante também. Então, essa é uma notícia que muda aí, né, o cenário comercial, né, a gente tem uma redução na globalização, né, que nem ela vinha acontecendo desde os anos 90, e agora a prática está menos em pensar em custo e mais em pensar de forma estratégica, geopolítica. Tem outra notícia dos Estados Unidos, não sei se você quer comentar essa, mas tem outra notícia dos Estados Unidos que veio recentemente, que a inflação lá veio acima do esperado em janeiro, né? A gente comentou durante janeiro inteiro que tinha a questão da probabilidade da taxa de juros dos Estados Unidos cair em março, vinha se reduzindo, né? Então ia ser mais difícil o Fed baixar os juros lá, né? Eles estão num certo topo ali, numa taxa de juros bem alta faz bastante tempo. E com essa notícia aí da inflação acima do esperado em janeiro, muito provavelmente não vai ter redução em março e deve vir só ali para maio, né, que é a outra reunião a posterior após essa de março. A inflação veio 0,3%, quando o esperado era 0,2%, mas, né, como o nosso episódio aqui chama inflação para cima, mais para baixo, porque a inflação anual dos Estados Unidos está menor do que estava em dezembro. Né? Se a gente somar os 12 meses anteriores, ela caiu de 3,4 para 3,1, ela continua reduzindo, que é uma boa notícia, mas esse mês aí um pouquinho acima do esperado, foi, apesar de ser pouco e apesar do acumulado ainda estar menor, o impacto na Bolsa dos Estados Unidos e na taxa de juros longa dos Estados Unidos foi muito grande. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas a gente consegue acompanhar o mercado brasileiro, mesmo a Bovespa estando fechada, né, assim, o mercado de ações, mesmo o Ibovespa estando fechado, a gente consegue ver por um produto lá dos Estados Unidos que aqui o bicho ia pegar, porque caiu bastante, né, as ações brasileiras lá no exterior. Só então, para concluir aqui sobre os Estados Unidos, concluindo aquela parte do New Shore que você estava falando, né?
existe um ponto ali que é importante que a gente teve agora recentemente, a questão do fechamento do canal de Suez, né? E isso é um dos fatores que também atrapalha, obviamente não diretamente os Estados Unidos, mas atrapalha toda a logística global. E aí, obviamente, isso vai atrapalhar, mesmo que seja de forma mais indireta, mas atrapalha os Estados Unidos. Então, essa também é uma questão para eles, né, dessa questão de trazer isso para o México. E aí é quando a gente consegue interligar os fatores, né? Porque o custo de frete também ele é uma coisa que impacta é, na questão da inflação. Então, para os Estados Unidos, apesar de que também vai aumentar o custo do produto, ele diminui pelo lado da logística. Então, Sim, tem um certo equilíbrio, ainda assim ele sai mais caro, mas como o César bem apontou ali, tem questões estratégicas que é a briga entre as duas maiores economias, é, a China, né, tá do outro lado do mundo, é uma superpotência gigantesca, que tem estratégias diferentes que vão muito em desencontro com os Estados Unidos, com os objetivos dos Estados Unidos. Então, tudo isso faz com que seja interessante para eles mandarem para lá, mas acontece esse fator de postergar agora as apostas para redução de juros agora em março. Ele deve, pelo menos, adiar mais uma reunião ali do Fed, porque a gente sabe que é, o posicionamento ali do pessoal do Fed, né, que tem falado bastante sobre isso, é de cautela. Então, se o posicionamento é de cautela e vem uma notícia, apesar de boa, pior do que o esperado, então isso faz com que sejam revistas as projeções, né? Mais alguma sim. coisa lá sobre China, César? Aproveitar que estamos falando sobre eles. Então já vamos emendar aqui na China, e na China o problema é o contrário, né? A gente vem apontando aqui há vários programas, tem já meses até, né, que o problema da China é o contrário, é a deflação, né? Os preços lá estão se reduzindo muito, e é sempre importante salientar, né? A princípio parece uma coisa excelente, está tudo ficando mais barato, olha que beleza. Mas isso pode apontar um problema, e como essa deflação já dura alguns meses, parece que realmente vamos ter um problema aí mais para frente de falta de demanda, de falta de investimentos, que é algo que a gente tem salientado bastante também, né? Eles estão com menos 2,5 no acumulado no índice de inflação deles nos últimos 12 meses, né? E, bom, o que tem a ver a inflação ou a deflação da China aqui com a gente ou com o resto do mundo, né? Como que isso impacta aqui no Brasil? Bom, durante o ano passado inteiro, vou citar aqui alguns produtos que ficaram mais baratos no Brasil por causa dessa deflação. Foram eletrodomésticos em geral, como geladeira, máquinas de lavar, roupa e TV, aparelhos eletrônicos como videogame, computador e alguns itens de vestuário, desculpa, e roupa infantil, tudo isso, bicicleta. Então, o movimento, né, a gente no mercado fala assim que a China está exportando deflação, né? Como a demanda lá está baixa e os preços estão ficando mais baixos, esse impacto ele pode ser, vamos dizer assim, um pedaço dele é exportado para o mundo e a gente consegue comprar alguns produtos mais baratos. Como eu disse, a princípio parece uma ótima coisa para que a gente consegue comprar mais barato, mas a economia, infelizmente, é muito mais complexa do que isso. A gente acabou de ver que os acordos entre os países podem ser mudados de uma hora para outra numa canetada por conta de política, de questões comerciais. E aqui no Brasil, aparentemente não vai ser diferente, né? Porque o governo brasileiro é mais próximo do chinês do que o americano. A gente não tem nenhum movimento, a princípio, de fazer essa troca como os Estados Unidos fez, né? A gente não tem nem capacidade de fazer isso, e a China continua sendo nosso maior parceiro comercial aqui no Brasil. Mas é bom ficar de olho. A gente falou semana passada sobre o preço do suíno, né? O preço do suíno caindo na China impacta aqui na nossa produção e na nossa exportação também. Então, tudo, né? O mundo ainda é muito globalizado, e muito mais do que sempre foi. E essas mudanças, né, principalmente em China e Estados Unidos, que são os países mais dinâmicos do mundo e que têm os maiores PIBs, impactam diretamente aqui no Brasil, por incrível que pareça. E fora que a China já vem daquele problema com o setor de construção civil, que por mais que não tenha tanta ligação com os que você estava citando, né, mas é o setor que é um dos setores que mais empregam na China. Sim, Então também diminui muito a renda da população, que diminui o consumo e sucessivamente, né, vira aquela bola de neve. E, e fora que essa questão, né, da parte da construção civil foi muito incentivada pela China, então a China já
injetou muito dinheiro na economia, continua fazendo isso para controlar a questão da demanda, mas ainda assim a gente está vendo que a situação não está fácil lá também, para que eles consigam pelo menos manter aquele PIB, aquela economia crescente que eles tinham. E, obviamente, né, tá melhor que muitos países, mas a tendência agora começou a cair. Então, dado que a gente sempre via ali China crescendo absurdamente, o fato dela crescer menos já vinha sinalizando alguns problemas, e agora a gente está vendo que esses problemas estão se agravando. Certo, César? Boa. E sobre a Argentina, como está lá? Alguma Vamos novidade? lá. Muita novidade. E chegamos à conclusão que o Milei não é o Messi, né? O Milei está longe de ser o Messi, não conseguiu ali juntar a Argentina em volta dele como o Messi fez, mesmo antes de ganhar a Copa, e criou tanto atrito ali para tentar impor as mudanças dele, né? Ele tem aquela base fraca no Congresso, ele fez algumas declarações meio bombásticas, não quis se comprometer com os governadores a dividir os impostos que os governadores acham que é devido para cada província. Semana passada a gente já tinha falado da desidratação, né, da lei ônibus, né, a lei geral que ele queria passar no Congresso lá para começar a fazer algumas mudanças importantes. Essa, né, como eu disse, essa lei já chegou desidratada, quase metade dos artigos já tinham sido retirados, e depois de mais uma votação ali para ser votado artigo a artigo e tal, o governo viu que perdeu força completamente, ia demorar muito mais do que ele esperava, ia acabar que não ia fazer efeito nenhum, ia demorar tanto para ser aprovado, e o que fosse aprovado ia ser numa quantidade tão pequena que para ele não fazia diferença, ele acabou por jogar a toalha ali, e a Argentina agora está nesse impasse, né? Tanto o Milei como o Luiz Caputo, que é o ministro da Economia, deram uma minimizada na situação, diz que eles vão tocar a reforma mesmo assim, que eles vão fazer o possível ali para melhorar a Argentina, mas a gente já vê, com muito pouco tempo de governo, que ele ainda está com apoio fraco, ele não conseguiu construir aquela base que era importante ele construir. Tudo que, né, tudo que ele precisa de importante e estrutural de ele não, né? Tudo que os argentinos precisam, né? Os argentinos precisam de mudanças estruturais ali. Aparentemente eles não vão conseguir, porque no governo ainda tem uma parte muito grande de oposição que está ali por muitos por acreditar realmente que essas reformas não sejam boas, mas muitos por questões políticas também. Isso aí não importa na hora, né? O voto é sim ou não. Mas a Argentina vai continuar sofrendo, né? Já, mesmo com as reformas ia continuar sofrendo, mas agora eles têm um problema muito maior. A bolsa da Argentina despencou, todos os indicadores relevantes ali pioraram, está numa situação ruim num começo de governo, né? A gente recebeu até um comentário aqui de um ouvinte nosso, assim, que ele falou: vocês estão otimistas demais com a Argentina, cara, aquele negócio é ingovernável. A gente pode estar um pouco otimista mesmo, mas o que a gente quer é que a Argentina melhore. É um grande parceiro comercial nosso, né? Eu vou falar aqui, é o nosso México. É um parceiro grande do Brasil, a gente exporta muito para lá, importa muito de lá, tem muito turismo, né? A cultura é de alguma forma semelhante e impacta demais aqui no Brasil, né? Então a situação deles estando ruim prejudica inclusive o Mercosul, né? Que é um projeto que já vem aí de mais de 30 anos para tentar fazer uma implementação, e por conta dessas indas e vindas aí acaba ficando um pouco para trás. E o que a gente vinha falando já há bastante tempo sobre a Argentina não é simplesmente acreditar que o Milei traria a salvação, né? Milei não é o Messias, né? Mas nem o Messi nem o Messias, Nem né? o Messi. Mas, mas o que a gente via ali é que a Argentina ela vem há muito tempo cada vez descendo um degrauzinho até que cada vez o degrau ficou maior e cada queda que dava era um capote muito grande. E que era necessário ter alguma coisa, uma mudança de verdade. E a gente sabia que se ficasse na mesma, a chance de ter sucesso seria ainda menor. Então, a nossa esperança, na verdade, está ligada a uma tentativa de mudança. Obviamente, Sim. não tem garantias e sempre soubemos que isso não seria fácil, né? São muitas mudanças, muita impopularidade para que tudo isso fosse aprovado, mas nos restava pelo menos acreditar ali, ter alguma esperança, alguma expectativa de que havia uma possibilidade, né? Não que também não quer dizer que não existe mais possibilidade, mas seguimos aguardando aqui para ver se
pelo menos eles têm alguma reação ali, como você já falou, são muito importantes para nós. Mais alguma E coisa sobre outra o mundo? coisa, não, Mas mas não, só um comentário, né, que agora, isso aconteceu semana passada, né, então o ano deles vai começar agora também, mesmo não tendo carnaval, o ano deles começou essa semana também, né, vão ter que repensar tudo que já vinham pensando desde dezembro. com certeza. Mais alguma coisa sobre o mundo ou podemos falar sobre o país do Podemos, carnaval? podemos pousar no Brasil. Aí, então, como eu disse já no começo, né, da nossa live, o Brasil bem menos notícias que o normal, pelo simples fato de estar parado para o carnaval, voltando hoje. Mas o Brasil sempre uma caixinha de surpresa, né? Sempre pode surgir alguma coisa, mesmo se não tiver muito tempo para que isso aconteça, né, César? Pois é, e é sempre uma notícia geralmente vinda aqui relacionada à inflação ou alguma medida do governo. Na semana passada a gente falou bastante das mudanças em LCI e LCA, e saiu uma préviazinha do IPCA, mas agora está confirmado, né? Aqui também, em janeiro, o IPCA veio acima das expectativas, como nos Estados Unidos, e como nos Estados Unidos também, a inflação veio alta, mas está baixa, ou seja, no cálculo dos 12 meses acumulado, ela caiu mais um pouquinho, né? Isso é muito simples de explicar, né? O mês de janeiro veio mais alto que a expectativa, mas o dezembro que saiu lá de 2022, que saiu do cálculo dos últimos 12 meses, estava acima, então no acumulado a gente tem um valor menor, que hoje está em 4,51. Estava 4,62, agora está 4,51 o IPCA de 12 meses. Essa vai ser a taxa de correção do IPCA esse mês, e ainda está dentro do teto da meta e caindo. Então, assim, ficou ruim, mas ainda está bom, né? A gente não pode. O problema seria reverter essa tendência de queda dos 12 meses do IPCA, ou até um IPCA mais longo aí, que a gente não usa tanto, mas o Banco Central olha todas as métricas. Por que isso é importante? Porque a gente está num processo já de redução de taxas de juros desde 13,75 para 11,25, sucessivos cortes de 0,50 na taxa, chegando a 11,25 agora, e a gente espera que na próxima reunião caia ainda mais, né? A inflação está vindo bem comportada, apesar da questão fiscal que a gente tem comentado bastante, a taxa de juros reais, né, que é a distância da inflação para a taxa de juros nominal, que a gente chama de 11,25, é uma das maiores do mundo, e a tendência continua sendo a de queda. Então a gente espera que, diferente dos Estados Unidos, que deve manter a taxa na próxima reunião, a gente possa seguir com os nossos cortes. Vamos ver o que nos espera. Com certeza. Aqui também, falando sobre bolsa, estava tudo mercado fechado, né? Então não teve grandes mudanças. Mas, até relembrando, né, de que desde quando começou a pandemia, a gente já vai vendo que na véspera do carnaval, por ficar muitos dias também parado com o mercado fechado, a gente viu que acaba muita gente tirando ali o dinheiro de risco, diminui a liquidez, e não foi diferente. Esse ano também a gente teve ali um pouco de queda. Hoje, como o César falou ali das notícias que tiveram nos Estados Unidos, principalmente, repercutiram aqui também, mais um dia de queda. E ainda temos essa semana, agora sexta-feira, o vencimento de opções, né? Agora a gente tem opções semanais também, né? Mas sobre as opções mensais, é nessa sexta-feira. Então a gente ainda deve ver alguma coisa de correção até essa semana, e esperamos que semana que vem as coisas voltem ao normal. Mas, como a gente sempre fala, né? Não adianta querer acertar na mosca ali qual que é o melhor momento. O momento é você olhar para o todo e ver se faz sentido estar alocando na bolsa ou não, dentro do seu perfil de risco. Então, acho que todo mundo tem que ter um pedacinho ali. Obviamente, você vai quantificar isso de acordo com o perfil. Então, está abrindo, para quem perdeu aquele rally de final de ano, é, mais uma vez ali, estamos vendo um momento de oportunidade, porque a bolsa agora ela começa a lateralizar, vai ficar ali nessa faixa ali entre 120, 125, 135, deve ficar ali por um tempo até que depois ela tome uma próxima direção. Então, por isso que é importante ter um percentual ali alocado e agora aproveitar essas últimas quedas para rebalancear a carteira. Certo, Boa. César? Podemos ir para Certíssimo. nosso momento cultural? Vamos lá. A nossa curiosidade de hoje não é histórica, como costuma ser, né? A gente puxa alguma coisa muito de antigamente para mostrar que o mercado financeiro já existe faz tempo, ou que ele já durante muitos anos já é bem complexo, né? A gente falou da questão das tulipas, de bolha de tulipa, de bolha dos mares do sul, falamos de padrão ouro, e hoje a gente vai trazer
um assunto que é mais recente, mas é igualmente importante, que é um tipo de fundo de investimento chamado ETF. Esse ETF chama em inglês Exchange Traded Funds, que eles são fundos de investimento que são diferentes dos fundos que a gente conhece, que tem cota, que a gente faz o aporte e o resgate no fundo. Esses fundos eles são negociados em bolsa de valores, né, como se fosse uma ação mesmo. Você compra esse fundo na bolsa e eles têm como definição seguir um índice determinado. Né? No regulamento do ETF, ele define: eu vou seguir tal fundo, tal índice. Eu vou seguir esse índice aqui. Então, ele é como se fosse um fundo passivo. Se o índice muda, ele tem que comprar e vender papéis ali dentro para se readequar ao índice que ele vai seguir. Ele foi criado lá nos anos 80 nos Estados Unidos, depois de uma discussão ali nos anos 70. Basicamente, qual que era a ideia, né? Ou qual que é a ideia hoje? Vamos supor que a pessoa não quer comprar Vale, não quer comprar Petro, não quer comprar um monte de... ficar escolhendo papel ali, ler notícia para acompanhar o que está acontecendo no mercado, com as empresas, acompanhar balanço. Ele quer aproveitar que o Ibovespa, por exemplo, vai subir, né? Aquele índice de 60 e tantas empresas, ele, em vez de comprar todas as empresas e acompanhar o índice, ele compra um ETF que compra o índice. Então, ele vai ter um ativo na carteira dele, negociado em bolsa, que ele compra a preço de mercado e vende, e vai poder carregar a valorização ou a desvalorização do índice durante o tempo. Isso foi criado nos anos 80 muito para seguir índice específico de bolsa. Né? O S&P foi o primeiro, o índice americano de bolsa foi o primeiro a ter um ETF, e depois, com a melhoria e a evolução da tecnologia e das ideias de finanças, o pessoal ali, todo mundo pensando numa forma de melhorar a carteira, de melhorar os produtos, foram surgindo vários índices. Né? Hoje, nos Estados Unidos, você tem uma quantidade de ETF gigantesca, né? E tem ETF de índice por setor, por exemplo. Você pode comprar ETF só de ações de saúde, ETF só de ações de segurança, desses setores tradicionais da indústria, tem todos, né? Mas agora a gente já chegou no nível de ter ETF, como foi aprovado nos Estados Unidos, ETF de criptomoeda, ETF de cibersegurança, ETF só de empresas tecnológicas. Então, aí é uma variedade, aí vai da criatividade do gestor em inventar esses ETFs. No Brasil foi criado o ETF em 2004, foi o primeiro ETF que a gente teve, né? Então está fazendo 20 aninhos aí nossos ETFs. A gente tem uma quantidade razoável de ETFs aqui, comparado com os Estados Unidos é ridículo a quantidade, e tem um problema grande que é a questão de liquidez, né? Como ele é negociado na bolsa, ele precisa de ter muito volume de compra e venda para ser considerado líquido, né? Para um investidor PF que quer botar um pedacinho ali, ele não vai ter muito problema, mas comparado com o tamanho que tem nos Estados Unidos e a liquidez que tem lá, um investidor que tenta comprar um ETF ou vender, ele vai ter um pouquinho de problema nisso, apesar de ter o market maker, que é o cara, agora foi super Faria Lima, né? Apesar de o ETF ter no regulamento que, teoricamente, qualquer ordem ele tem que honrar ali, de compra ou venda e tudo mais. E o mais interessante desse ETF é a gente falar de um ETF específico, que é o EWZ. Só procurar aí no Google. EWZ. Esse ETF está nos Estados Unidos e ele compra os papéis do índice Bovespa no Brasil, só que ele está em dólar. Então, como que acontece aqui agora, exatamente o que aconteceu agora no Carnaval, que a gente teve um mercado brasileiro fechado, a gente podia entrar lá no Google, entrar aqui na nossa corretora e olhar como estava reagindo o EWZ lá nos Estados Unidos, para a gente saber mais ou menos, né, a correlação é aproximada, porque ainda tem a variação do dólar que separa a valorização do ETF lá fora e o Ibovespa aqui, mas a gente sabe, mais pelo movimento do que pelo número exato, qual vai ser a tendência aqui no Brasil, ou como que está a tendência naqueles dias que o mercado aqui está fechado, e geralmente ele tem uma correlação muito grande aqui, principalmente se for para cima e para baixo, raramente vai ser um para um lado e outro para o outro. E acabei de falar, mas quais são as vantagens e as desvantagens do ETF? Né? A vantagem do ETF, você comprar o ETF, o gestor vai seguir o índice para você, você larga lá na sua carteira, se você acredita que o mercado financeiro, principalmente de bolsa, né, de renda variável, vai te dar
uma rentabilidade de longo prazo, ali 5, 10 anos, você pode comprar um índice e esquecer lá que ele vai seguir esse índice, provavelmente se esse índice subiu, o ETF vai subir junto, provavelmente não, provavelmente se subir, com certeza o ETF vai subir também, você pode vender lá na frente por um valor maior do que você comprou. Por problemas, quais são os problemas de um ETF, né? Não são muitos, mas a gente pode ver, por exemplo, quando você compra o ETF, você compra o índice inteiro. Então, para quem é mais detalhista, se tiver uma ação ruim no índice, você está comprado nessa ação ruim também. Teoricamente, você não teria na sua carteira, mas comprando o ETF, você não tem como fugir disso. A outra questão é muito a questão do dólar também. Por exemplo, se você for comprar um ETF no exterior, você está se protegendo em moeda mais forte, mas se o Brasil entrar num período bom aí de muita valorização do real, você vai ter um problema, essa parte do dólar vai desvalorizar, né? Você vai ter que contar com que as ações tenham uma valorização maior do que a do dólar nesse caso. Boas explicações. Então, mais um produto para a gente aproveitar a diversificação da carteira. Então, a gente tem aqui, o César citou alguns exemplos aqui, mas a gente tem ETFs aqui no Brasil, para quem tem um valor um pouco menor, para diversificar lá fora, quem sabe que é para abrir uma conta lá fora. Hoje ele é possível com valores bem baixos, então também ficamos aqui à disposição para explicar para você e ver se faz sentido. Mas também tem opções de você investir nas bolsas americanas, em criptomoedas, até mesmo em renda fixa através de ETF, de uma forma bem simples e transferindo a gestão. Essa é uma dica boa, assim, né? Porque tem muito ETF de renda fixa negociado na bolsa. Sei que é difícil entender esse conceito, mas tem ETF que compra título público, tem ETF que se rentabiliza baseado em papéis de renda fixa e, ao mesmo tempo, ele é negociado em bolsa, tá? Isso acontece e a valorização é de renda fixa e vai seguir os papéis, né? A marcação a mercado desses papéis, mesmo sendo negociado em bolsa. É meio confuso, mas é isso mesmo. E ajuda até a diminuir os impostos aí, os créditos de imposto para quem teve problemas aqui, teve queda na renda variável. Então, também é uma forma de você utilizar estratégias ali de tributação para conseguir pagar menos imposto na sua carteira. Certo, César? Certo. Fechou, então. Obrigado por mais uma semana. Nos vemos novamente na quarta que vem. E estamos aqui à disposição para tirar qualquer dúvidas que você tenha e qualquer análise que você queira fazer da sua carteira ou quiser entender um pouco mais sobre alguma coisa de economia, de mercado financeiro, de investimentos, chama aqui a gente, teremos o maior prazer de respondê-los. Então, valeu, obrigado e feliz ano novo para todos. Abraço, professor. Abraço especial para o Marcos aqui, que mandou um elogio para nós. Valeu, Marcos. Valeu, Marcos. Um abraço.